possa preparar a terra do seu coração para receber as sementes que o Senhor vai depositar sobre nós, para que elas venham dar frutos, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Eu me coloco diante de Ti e te peço, Espírito Santo, que nada daquilo que está preparado para esse dia, para esse momento, venha ficar retido, Pai, mas me ajuda a passar aquilo que o Teu coração preparou para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está há 30 anos na igreja? Tem alguém que está há 30 anos na igreja? Erga a sua mão. 30 anos? Não no bola, na igreja. Igreja está servindo a Jesus, ao Deus verdadeiro, com entendimento. 20 anos. 10 anos. 5 anos. Vou te pedir algo. Espera aí, comunicação. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Eu queria que alguém de vocês vai ganhar uma camiseta Believe, vai poder escolher. Nossa camiseta do nosso propósito, que ele ainda existe. Aqui, ó. Mas eu vou pedir algo. Alguém desses macacos velhos da igreja, eu quero que venha aqui, vai ter que ser só um, não adianta vir a igreja toda. E me cite os 10 mandamentos em ordem, como eles são. Bora, gente! Em ordem, não é um aqui, outro ali. Os 10 mandamentos em ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro. Doug, figura. Quem? Ninguém? Você? Agora você vai vir. Quem mandou vir andando com esses passos firmes para cá, como quem eu sei de todas essas coisas. Bora, gente! Tá, tudo bem. Tem alguém que tem 50 anos de igreja? 60, 90? Você? Glória a Deus! Meu Deus, se salva alguém nesse lugar, aleluia! Vem cá. Não, ninguém vai te ajudar. Você vai ficar olhando para lá, ó. Você não pode olhar para o telão. Aqui você não vai ver telão. Como que é seu nome? Isabel. Ó, Isabel, hein? Tá dando exemplo, hein? Representou a igreja, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz um curso esses tempos e essa foi a pergunta no curso. E para minha vergonha também não sabia. Mas vocês vão ver aí no telão. Vamos lá, Isabel. Vai, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segura aqui, vai falando. Cadê? Bota no telão lá. Não, você não vai. Não estou olhando. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Ei, som. Honrar pai e mãe. Peraí, volta. Vai, se acalma. Primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo. Não tomar seu santo nome em vão. Tchau. Mais alguém? Já errou. Alguém que já viu no telão? Rápido. Tá vendo, gente? Ninguém vê. Tiala, você? Você é pastora, Tiala? Queridos, os mandamentos, eles foram dados por Deus a um homem chamado Moisés. Quem está assistindo os 10 mandamentos? Só trocaram de novela, né? Já vamos assistir uma crente, né? É que é para assistir que seja uma crente. Trocaram de emissora. E Deus, Ele trouxe os mandamentos para o homem, para o bom funcionamento do próprio homem. Os mandamentos da palavra de Deus, eles foram dados a Moisés por uma inspiração divina para resgatar o homem, como uma forma de falar. Até aqui vocês andaram assim. Daqui para frente, o povo de Deus, a história conta que no momento em que os 10 mandamentos foram entregues a eles, era um momento em que eles estavam acabando de sair do exílio da Babilônia, eles estavam acabando de serem libertos ali. E aí Deus vem, se manifesta a Moisés, porque depois do Éden, quando Adão e Eva pecaram, houve um distanciamento de Deus com o homem. Mas esse não foi o sonho de Deus para as nossas vidas, amém? Deus, Ele fez terra e céus e o homem, Ele criou o homem para que ele pudesse ter comunhão com o homem. Mas o pecado nos distanciou desse Deus criador, desse Deus que realmente ali no Éden era visto com um amor de pai. E aí Deus, em toda a história, começa a escrever uma história de resgate do homem. E aí Deus começa a falar através de alguns homens na terra. Como o exemplo de Noé. Deus achou um homem justo e
bom. E teve que repaginar a terra. Ele teve que dar o contra-del, né? E começar tudo de novo. E aí a história chega em Moisés. E Moisés era um homem de Deus, e ele ali recebe os 10 mandamentos, que fazem parte da lei de Deus para as nossas vidas. Mas vejam como é algo difícil, não é? Nós reconhecemos que esses são os mandamentos de Deus, sim ou não? Mas muitos de nós nem conhecemos ele na ordem em que ele é apresentado a nós. Isso é uma falta por nossa parte, amém? Nós temos que buscar saber a lei de Deus para que a gente possa meditar nela de dia e de noite. E na hora que você não tiver sem a Bíblia ali na mão? Usa o iPad. Esse é o momento que você vai meditar nela na sua mente, mas ela precisa estar gravada onde? No seu coração, na sua mente. Ela precisa estar gravada dentro de você, a palavra de Deus. Para a gente entender mais sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Então, nessa parte aqui da história da humanidade, do homem, Deus se revela a Moisés e fala: Moisés, eu vou entregar a você alguns mandamentos e você vai ser responsável em passar esses mandamentos para o povo. Então, lá em Deuteronômio 6, fala o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para tomar posse dela. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, os mandamentos, eles protegiam o homem, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, ó povo de Deus, ó igreja. Assim tudo lhe irá bem, e você será numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, numa terra prometida, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, isso é para nós. Ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Então ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então o povo de Deus ali, ele recebe os mandamentos do Senhor, e aqui eles falam sobre o mandamento, o grande mandamento, que seria amar a Deus acima de todas as coisas. E o povo ali sai de uma mentalidade de escravo. Eles entram na terra prometida, sabendo que Deus era um Deus que tinha deixado mandamentos, leis e regras, para que eles mesmos fossem bem-sucedidos, assim como a gente leu. E o povo segue rumo à terra prometida, sim, sabendo que Deus, você viu o que Deus fala ali? Deus fala o quê? Vocês vão falar que eu sou o único Deus. Foi isso que Deus deixou para quem? Para quem Deus fala esse grande mandamento? Para o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, o povo que sabia que Deus era um Deus verdadeiro e que Deus era criador de todas as coisas. Então Deus deixou os mandamentos e falou: esses são os mandamentos que vão seguir vocês por todos os dias, de geração em geração. Ensine para os seus filhos, ensine para os seus netos, porque é isso que eu espero de vocês. Mas com o passar do tempo e com o passar da história, com o passar dos anos, Deus ali, ele tinha um plano de redenção para o homem, ele tinha um plano de aproximação de novo com o homem. O que Deus queria mesmo fazer é que eu e você tivéssemos acesso à voz de Deus. O que Deus sonhava para mim e para você é que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Era isso que Deus sonhava para nós. Então ele mandou em toda a história ali do Antigo Testamento profetas e homens que se levantaram em todos os momentos da história falando: esperem pelo Messias, porque o Messias chegará e ele vai trazer redenção ao mundo.
Ele vai trazer salvação ao mundo. Ele vai aproximar vocês de Deus. Então muitos homens e muitos profetas se levantaram no Antigo Testamento, está dando para entender? Para anunciar que Jesus viria à terra. Para anunciar que o Messias viria e nos salvaria. E o que acontece com esse povo judeu, escolhido por Deus, o povo de Israel? O povo de Israel que conhecia a lei de Deus, que conhecia os milagres. Quem está assistindo ali os milagres, assistiu os milagres de Jesus? Eu não assisti. Eu sei porque uma atriz lá é do Bola. E também porque o povo fala e minha mãe me conta os episódios. Minha mãe está aqui? Não está. Ela me conta. Muitos milagres aquele povo viu, sim ou não? Nós entendemos então que eles viram mais coisas talvez do que eu e você. Porque nós cremos naquilo que é invisível, mas que é real, amém? E talvez um ou outro de vocês aqui possa erguer a sua mão e falar: eu tenho um testemunho de que eu vi algo que foi grande diante de Deus, que eu vi com os meus olhos. Mas aquele povo, eles viam milagres de mar se abrir. Vocês estão entendendo? Eles viam milagres que eram coisas assim, meu Deus, o que é isso? Quem fez isso? Somente uma força sobrenatural podia fazer aquilo. Então eles acreditavam que Deus era o único Deus. Mas com o passar do tempo, sabe o que aconteceu com esse povo que viu os milagres? Aquele povo, ele tinha uma esperança de que Jesus, o Messias, viria. Está dando para entender? Esse povo foi se perdendo no meio do caminho. Esse povo que era escravo e viu Deus libertando eles de uma forma poderosa e colocando eles numa terra que manava leite e mel, eles começaram a se distanciar de Deus. E a história conta que eles começaram a colocar os mandamentos e as leis acima de Deus. Eles começaram a acreditar mais de que se eu dou o meu dízimo, mas eu roubo no meu trabalho, eu estou fazendo a coisa certa. Aquele povo começou a se distanciar de Deus. E se eu não me separo da minha esposa, eu posso traí-la em qualquer momento, porque eu sigo as leis de Deus. Eu não quebro a aliança que eu tenho com a minha esposa, então eu posso ver pornografia. Aquele povo começou a se distanciar de Deus de uma forma que eles colocaram a letra acima de um Deus poderoso. Eles colocaram a letra acima do poder de Deus. E nós temos uma frase, um versículo, algo que o Senhor fala aos nossos corações, e Ele fala muito ao meu coração quando fala isso. Que sabe o que é? A letra mata, mas o Espírito de Deus é quem nos vivifica, amém? E Deus começou a ver aquele andar da história ali, até que chegou um momento em que Jesus pisou a terra. Mas Jesus, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Aqui, nessa parte da história que a gente vai ler, preste bem atenção no que eu estou construindo aqui, amém? Nessa parte da história, Jesus já tinha vindo ao mundo, Jesus já tinha nascido, Jesus já andava no meio do povo, e alguns milagres ele já tinha feito no meio do povo. Alguns poucos já tinham reconhecido que ele era o Cristo, que ele era o Messias, mas muitos ali olhavam e ainda não acreditavam, assim como não acreditam até hoje, de que Jesus realmente era o libertador que muitos profetas falavam lá atrás para eles. Porque eles estavam cheios da letra. Porque eles estavam cheios de achar que porque eles faziam tudo que Deus mandava, eles estavam corretos. E ali em Mateus 22, 34 fala assim, ó. Esse povo, o mesmo povo, amém? O povo de Israel, que viu os milagres de Deus, eles estavam ali naquele momento em que Jesus tinha pisado a terra. E olha o que acontece ali. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta. Quem eram os saduceus e os fariseus? Os saduceus e os fariseus eram um povo que eles sabiam tudo da lei. Eles eram os mestres do momento. Eles sabiam tudo. Era como se fosse dividido por escalas. Os saduceus era o alto escalão. Eles eram os caras que sabiam tudo da lei. Dos 70 lugares lá do Sinédrio, eles eram os caras. Eles tomavam os maiores lugares. Eles eram muito distantes do povo. Eles nem chegavam perto do povo.
Os saduceus eram um povo que não acreditava no mundo espiritual. Eles não acreditavam em céu, inferno. Eles não acreditavam em anjos e demônios. Eles eram um povo que seguiam as leis de Deus. Diga, seguiam as leis de Deus. Eles faziam algo de errado? Eles seguiam as leis de Deus. Contudo, a lei na vida deles estava acima do próprio Deus. A lei estava tão acima do próprio Deus que os saduceus e os fariseus, eles não conseguiam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Os saduceus então eram um povo aqui, da classe mais alta que existia. Talvez os mais sábios que existiam na época. O povo intocável. Os fariseus já eram uma classe média. Era um povo aqui da classe média que já acreditava no mundo espiritual, acreditava nessa vida após a morte, porque os saduceus não acreditavam nisso. Os fariseus já acreditavam, olha só, 3 tipos de pessoas. Aquelas que têm a lei de Deus, mas não acreditam no mundo espiritual. O outro tipo de pessoa eram os fariseus. Eles não reconheciam a Jesus como Messias, mas eles acreditavam de que o Messias viria. Eles acreditavam que realmente existisse céu e inferno, e anjos e demônio. E que depois que os olhos dessa terra se fechassem, eles acreditavam que os olhos deles se abririam e que eles estariam ali morando com Deus. Mas eles não reconheceram a Jesus também, porque eles estavam apegados às leis. Eles estavam distante do povo. E aí depois deles vinha o povo em geral. As pessoas normais, eu e você. O povo normal. O povo que também era escolhido por Deus. O povo que Jesus pisou nessa terra para mostrar para aqueles homens que tinham um grande valor. Vamos lá na palavra. Então, ao ouvires dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, pensa nesse Jesus. Para eles não foi fácil também. Os caras já estavam tão longe de Deus que eles achavam que sabiam de tudo. De repente vem o Jesus. Jesus que nasceu ali em Castro, vamos supor. O Jesus que nasceu numa cidadezinha pequena, talvez sem importância para eles. Um Jesus que não andava com roupas reais. Um Jesus que não tinha uma carruagem real. Um Jesus que não nasceu de uma família nobre. Um Jesus que não veio de uma linhagem que eles esperavam. Oh, mas como assim? Você é mesmo filho de Davi? Porque nós esperamos que o Messias seja. Aí Jesus vem e deixa eles sem respostas. Em todo momento Jesus, ele era humilde e manso de coração. Mas ele sabia quem ele era. Que ele carregava sobre os ombros dele uma linhagem real, amém? Que vinha do próprio Deus. Ele era o Filho de Deus e ele sabia quem ele era. Então ninguém que botasse ele à prova, ele nunca ia pular do barco, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e ele lutou até o último momento, porque ele sabia quem ele era. Mas as pessoas não reconheceram. Então ele deixou os saduceus sem resposta e os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta. Eles eram conhecedores dos mandamentos. Está dando para entender? Lá em Deuteronômio falou que o grande mandamento do Senhor é o qual? Amar o Senhor Deus de todo o teu coração. Então esses caras da lei, o que eles fizeram com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, então você vai saber da lei. Então vamos colocar ele à prova. Porque se em algum momento ele cair fora ou gaguejar, ele não é quem ele está falando que é. Vamos ver qual é o valor que existe dentro dele. Porque os valores de Jesus não eram os mesmos valores daquele povo, amém? Os valores de Jesus iam totalmente contra o que o povo da época imaginava que fosse o valor que o Messias viesse trazer para a terra. Os valores de Jesus eram bem outros. E olha o que Jesus fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei então? Se você diz que você é Jesus, então você vai citar ele para nós. E respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo, porque destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora para pensar. Os homens que eram cheios de uma polpa, cheios de conhecimento, eles estavam tão distantes do povo, tão distantes que eles já falavam assim: peraí, eu nem preciso mais, eu já estou, se é que os que acreditavam na salvação, eu já estou salvo, eu já sou um homem de Deus, eu já sigo as leis de Deus. Agora,
vem esse Jesus filho de mulher, esse Jesus se apresenta a nós falando que o segundo maior mandamento da lei de Deus é ama o teu próximo como a ti mesmo. Por acaso Jesus não está querendo falar que o maior é o menor? Por acaso esse Jesus não está querendo falar que o nosso valor está em servir? Que o nosso valor está em sermos todos iguais diante de Deus? E eles se revoltaram contra Jesus. Os homens cheios da lei se revoltaram contra Jesus. Porque a mensagem de Jesus para eles naquele momento, sabe qual era? Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Eles achavam que somente eles poderiam tocar a Deus. Somente eles poderiam ouvir a Deus. Somente eles. Porque a lei de Deus fala tal coisa. Porque muitas vezes eu e você nos colocamos no lugar dos saduceus, quando nós não cremos no mundo espiritual, quando nós desprezamos o poder de Deus, que é loucura para os homens, mas sabedoria para aqueles que creem, que realmente existem demônios, que realmente existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual tem tudo a ver com a minha vida e a sua, por mais que nós não vejamos. Quantas vezes nós somos iguais aos fariseus? Cremos no mundo espiritual, cremos nas coisas espirituais, cremos que sim, seremos salvos, até cremos em Jesus Cristo e Ele é o nosso Salvador. Mas a gente está tão distante do povo que a gente só consegue ver valor naqueles que estão ao nosso redor. A gente só consegue ver valor naqueles que estão do nosso lado, naqueles que já são salvos, naqueles que estão na igreja. E perdemos o nosso valor, o nosso verdadeiro valor que está em Cristo Jesus e na mensagem de Jesus para o homem. E qual era a mensagem de Jesus para o homem? Somos todos iguais perante Deus. Ele é Pai de todos, Ele nos ama. Sabe o que Jesus fazia quando Ele andava? Ele tinha prazer em entrar na casa dos pecadores. Olha Jesus, ali sendo julgado pelos fariseus, pelos saduceus e por que não sei quem mais, porque andava com pecadores. Só que eu posso te falar uma coisa, Jesus não ia se contaminar com aquilo, sabe por quê? Porque Ele tinha poder que fluía dele. Ele tinha poder que fluía dele. Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que Ele era filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O amor de Deus tinha encontrado o coração dele, tinha tocado o coração dele, porque ele estava nessa terra. E a Bíblia fala que ele era sujeito como nós somos. Ele era homem, mas ele era cheio do amor de Deus. Então ele sabia. Jesus em nenhum momento, preste bem atenção nisso, tem uma parte que fala que Jesus em nenhum momento desvalidou a lei. Mas sabe o que Jesus falou para aqueles homens? Sim, sigam a lei, mas não se esqueçam que o maior valor de vocês está em amar o próximo. O valor de vocês, sigam aquelas, mas também façam essas. Está na fidelidade, no amor, na mansidão. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor, ele se doa. O amor não tem ciúme, não tem inveja. Jesus estava tentando ensinar esses valores àqueles homens. E aqueles homens não reconheceram que Ele era Deus. Pelo contrário, se revoltavam cada vez mais e colocavam cada vez mais Jesus à prova. Só que em todo momento que aqueles homens colocavam Jesus à prova, Jesus vinha e mostrava para eles o grande amor do nosso Deus. E é o amor de Jesus que nos encontrou e é Ele que precisa nos encontrar, amém? Porque senão nós seremos uma igreja, sim, se você é dessa igreja, talvez você está pensando, poxa, mas que mensagem dura. Eu posso te falar, são nossos filhos, amém? Aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que Deus fala comigo, eu preciso falar com vocês. Eu não estou querendo falar aqui que, oh meu Deus, estamos todos errados. Eu estou querendo trazer os valores realmente que Jesus nos deixou. Porque senão nós vamos ser filhos e filhas não libertos e não curados. Nós vamos ser filhos e filhas presos à lei. Presos à lei sem o poder de Deus, sem a misericórdia, sem o perdão. Sem saber que o primeiro, quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser grande e se humilhe. E Jesus, em todo o tempo que Ele estava aqui na terra, Ele combateu aqueles que se achavam ser conhecedores. Vocês estão entendendo isso? Essa é uma noite, é um culto de ceia. É onde nós afirmamos uma aliança com Jesus Cristo. É onde que através da ceia nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Coisa que os homens viram a Jesus e não reconheceram.
A palavra fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados nós somos, amém? Nós não vimos, mas nós cremos. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Nós não podemos desprezar a ninguém. Não podemos desprezar a ninguém. Jesus, mesmo combatendo os fariseus e todo aquele povo, ele se encontrava com alguns deles. E em nenhum momento ele falou, aparta-te de mim, Satanás. Pelo contrário, isso ele falou para o cara que estava mais perto dele, não é? Quanta gente, às vezes eu escuto aqui na igreja, poxa pastora, como eu queria estar com você. Poxa pastora, eu queria entrar do seu lado. Queria tanto andar com você e aprender com você, pastora. Eu falo, você vai aguentar que eu fale para você? Cala a boca. Agora não é momento de falar, ó. Era isso que Jesus fazia. Os que andavam mais pertinho de Jesus, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, sabe o que mais Jesus tem a liberdade de fazer nas nossas vidas? Mandar a gente ficar quieto. Quando nós estamos, cada vez que nós nos aproximamos de Jesus, se nós os amamos da forma com que falamos, Jesus fala pra gente, a sua justiça não é própria, deixa eu agir. Entrega, joga a sua vida para cima, joga a sua justiça em mim, entregue o seu fardo para mim, porque o meu fardo e o meu jugo é suave. O fardo que os homens colocam sobre os homens é pesado. Quem aqui faz parte de um ministério, erga sua mão, dessa igreja, você faz parte de algum ministério, zeladoria, atalaias, qualquer ministério, fica a sua mão erguida. É para cansar mesmo, é para você não esquecer, chegar em casa com dor no braço, falar, meu Deus, fiquei uma hora com o braço erguido. Posso te falar uma coisa? Pode abaixar o braço. Você que ergueu a sua mão, se você colocar as regras da igreja acima do Deus poderoso da transformação e acima do amor, você vai estar errado. Se você fizer do seu ministério ou daqueles que estão ao seu redor, meu Deus, mas isso não pode, meu Deus, mas aquilo não pode, meu Deus do céu, mas você pecador, ontem foi para não sei aonde, é melhor você se afastar de nós até você se purificar. Você está errado. Porque Jesus, quando ele andou nessa terra, ele provou para os homens que diante de Deus nós somos todos iguais. O que faz, Deus não faz distinção de pessoas. O que muda são as nossas sementes e a nossa colheita. Mas nós somos todos iguais. E Jesus, o que ele mais amava era no momento em que um pecador era jogado na roda e vinha todo mundo em volta e falava, vamos meter pedra, tá vendo, cantor fulano, ciclano, beltrano. E se fosse nessa época, então o Facebook estaria falando de tudo quanto é igreja. Não sei quem é Babilônia, não sei quem, não sei o quê, porque não sei quem está errado, porque a Nívia está errado, porque não sei quem está... E Jesus ia lá e falava assim, se vocês são tão santos, se vocês não têm pecados, atirem a primeira pedra. Porque aquele diz que não tem pecado já está pecando. O pecado só muda de lugar, queridos. Nós estamos aqui num corpo mortal, você é um mortal, diga eu sou um mortal. Isso é uma verdade para os nossos corações. Aquele que diz que não erra, que não peca, já está pecando. A diferença é a consequência do pecado. Talvez um pecado de adultério vai destruir a sua vida, vai destruir a sua casa, vai destruir o seu destino. Tanto quanto a mentira pode destruir. O que nós temos que fazer é saber, Senhor, realmente sou sujeito a erros, mas eu me disponho diante de Ti, Senhor. Corrige-me, Senhor. Guia-me pelas Tuas veredas, endireita os meus caminhos. Vocês estão entendendo isso? Não adianta eu e você nos apresentar na mesa do Senhor, tomar a ceia do Senhor. Queremos ser santos. Ah não, eu preciso tomar ceia, porque senão o irmão do lado vai pensar, vai achar que eu estou em pecado se eu não pegar a ceia, já pensou? Não adianta eu e você queremos pegar a ceia para mostrarmos que realmente somos no ministério tal, se por dentro do nosso coração existe falta de perdão. Nós seremos como os fariseus, que Jesus falou para eles assim, ó, vocês são como sepulcro caiados. Por fora vocês estão branquinhos e bonitinhos, mas por fora, por dentro, existe coisa podre e coisa que fede. O final do ano se aproxima e o começo do novo ano já está aí. E sempre que chega o final do ano, preste atenção nisso, é um tempo em que eu e você devemos rever tudo aquilo que nós fizemos durante o ano. Todas as sementes que nós lançamos durante o ano,
tudo aquilo que precisa ser mudado. O rumo que nós vamos tomar, nós temos que sonhar, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Nós cantamos uma canção aqui que falava: se você prestou atenção com os ouvidos do teu coração, se você abriu o teu entendimento para aquilo que estava sendo cantado e ministrado para o Senhor, e não só para a música em si, nas suas notas, se você prestou atenção com o ouvido do teu coração, uma das partes da música falava assim, ó: que os teus sonhos sejam os meus, porque a tua vontade feita em mim, ela me traz paz. Esse é um final de ano onde nós temos que alinhar os nossos caminhos, alinhar o nosso pensamento, olhar para dentro de nós e não para a pessoa que está ao nosso lado, olhar para dentro de nós e não para os nossos pais que ainda não são cristãos, olhar para dentro de nós e não para o meu chefe, que é um cara baladeiro, faz sei lá o que, ou sei lá tantas coisas que nós sabemos julgar de cor e salteado. Esse é o momento de nós olharmos para nós e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelas tuas veredas de justiça. Alinha os meus pensamentos, alinha o meu coração, porque se ninguém mais for puro diante até nessa terra, Senhor, eu quero ser. Encontre em mim, Senhor, um coração acessível, para que o Senhor possa entrar e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem. Vocês estão entendendo isso, amém? É isso que nós temos que fazer, olhar para dentro de nós, olhar para dentro de nós, não nos preocuparmos com quem está lá fora. Essa é uma noite que Deus te chama para olhar para dentro de você, olhar para dentro de você e arrancar daí de dentro todo julgamento, todo julgamento, todo julgamento. Largar as pedras da acusação e olhar com compaixão para o meu irmão. É um dia de nós realinharmos o nosso perdão. Quantas mulheres, isso acontece mais com as mulheres, às vezes são feridas nos seus sentimentos, e porque o mundo fala que nós somos mais frágeis, você fica ferida há mais de 50 anos. Ah, mas eu lembro quando meu marido fez tal coisa. Talvez essa seja a noite de você arrancar isso dentro de você. Assim como tem homem dodói também. Ai, meu Deus do céu. Mas se é muito dodói, tem que ver se essa Fanta não é uva, né? Não pode ser muito dodói. A gente não pode ser dodói. Mulheres, a gente não pode ser dodói. Sabe por quê? Que se você for dodói, tudo vai te ferir. Sabe aquela pessoa feridenta? Você não pode falar oi, ela já fala: por que me disse oi? Se você não falar oi, ai, hoje não me disse oi. Deixe de ser feridento. Olhe para dentro de você e fala: Senhor, cura as minhas feridas. Me ajude a ter realmente uma força que vem de Ti. Eu sou fraco, mas em Ti eu sou forte. Me ajude, Senhor, a perdoar. Eu não consigo perdoar. Você consegue perdoar. Basta você tomar uma posição. Senhor, eu perdoo através da Tua cruz, através do poder de Jesus, amém? Senão você vai entrar aqui e vai começar a olhar: Mari, irmã Rochelle, irmã Mari, eu sei o que você fez. Fulano me contou do que você fez, mortal pecadora. Talvez não com esse tom, mas nós julgamos todos os dias as pessoas. Nós julgamos as atitudes delas. E se você julga alguém, se você fala mal de alguém, você tem que ser homem e mulher suficiente para chegar até esse alguém e perguntar: você está triste comigo? Você pensa dessa forma? É isso que está acontecendo mesmo? Olha, fulano me falou que você pecou com ciclano. Se você consegue falar por irmão, você tem que falar direto para a pessoa. Posso te falar? Se você tem algo no seu coração que você quer falar para alguém, você não consegue falar direto para a pessoa e está falando para os outros, você está pecando. Você está pecando. E você está sendo alguém que conhece as leis de Deus. E eu sei que não pode trair a esposa. Olhe para dentro de você, amém? Olhe para dentro do teu coração. Porque um dia, um homem chamado Nicodemos se aproximou de Jesus. E eu quero terminar com isso aqui lá em João 3. João 3. Olha que interessante o que aconteceu com esse homem. Consiga trazer essa verdade para o teu coração, para que nós possamos entender o que Deus espera de nós. E o que a gente tem que fazer para realmente conseguir olhar para dentro de nós e ter uma mudança
em tudo aquilo que Deus deseja que a gente mude todos os dias. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, escondido, e disse a Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Talvez Nicodemos fosse um homem totalmente conhecedor da palavra de Deus, mas ele era um homem natural. Ele só conseguia ver as coisas naturais. Ele não tinha olhos espirituais para aquela situação, assim como muitos que Jesus tocou, eram pessoas que só olhavam o natural. E Nicodemos fala assim, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Como assim? Eu vou mudar aquilo que os meus pais me ensinaram? Eu vou mudar a religião que os meus pais e os deuses que os meus pais me ensinaram a seguir? Como assim um homem sendo velho pode nascer de novo e ter uma nova vida? Eu sou tão pecador. Como assim? Será que eu posso ter um destino totalmente mudado? É como se esse homem tivesse falado isso para Jesus. Como assim alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Mas Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, ele sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim, acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito de Deus, que reconhecem a Jesus. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso, Senhor? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão nas coisas que são espirituais e celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus olhou para aquele homem e falou: sabe o quê? Eu termino com isso nessa noite. Nós vamos ceiar a ceia do Senhor. Nós vamos chegar à mesa de Jesus. Jesus olhou para aquele homem e falou: eu sou o Filho de Deus. Ninguém pode falar essas coisas para você, a não ser aquele que veio do próprio Deus. E Jesus olhou para aquele homem e falou: olhe para mim, que é um poder que flui de mim, que é do Espírito. E se você não está entendendo as coisas naturais, você não vai conseguir compreender as espirituais. Mas eu só te digo uma coisa: para você sair da posição que você está, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Queridas, queridos, o que nós precisamos diante de Deus, seja você convertido a 30, 40, 50, a um dia, a um mês, ou a primeira vez que você veio na igreja, o que eu e você precisamos, sabe o que é? Nascer de novo. E nascer de novo da água, que é o batismo. O nosso batismo, ele significa o quê? Nós não batizamos crianças, nós apresentamos a Deus crianças. Porque nós entendemos que o batismo é algo feito com o entendimento de nascer de novo. Porque nós precisamos nascer da água e do Espírito. E o nascer da água é o nosso batismo, onde a simbologia de nós descemos as águas é o quê? O velho homem vai morrer e o novo homem vai nascer. Nascer do Espírito é você compreender as coisas espirituais. Nascer do Espírito é os seus ouvidos espirituais serem destravados. E as coisas espirituais e a palavra de Deus já não ser mais um livro que você não entende ler. Está dando para entender? Isso é o verdadeiro nascimento. É quando você nasce da água e você nasce do Espírito. E o Espírito de Deus, ele vivifica você e te reveste com poder. Nascer de novo, sabe o que é? Outra vida. Nova vida, diga nova vida. Sabe o que vai exigir de você nascer de novo? Sabe o que vai exigir de você seguir a Jesus? Sabe o que vai exigir de você? Tudo.
vai exigir o teu tudo. Talvez aquilo que era verdade para você já não vai mais ser. Esses homens, os fariseus, os homens cheios da lei, resistiam a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus quebrava tudo. Jesus falava: vocês são hipócritas. Vocês falam que servem a Deus, mas vocês são filhos das trevas. Pega para ler Mateus. Tem uma parte muito dura aqui. Vocês falam que seguem a Jesus, que vão na igreja, mas vocês não nasceram de novo. O nosso novo nascimento exige tudo de nós. E quantas vezes Jesus, o próprio Deus fala para nós: mude tal atitude, mas nós resistimos na mudança. O nosso nascer de novo vai exigir tudo de nós. Amém? Vai exigir uma mudança geral, total. E a última coisa, o nascer de novo vai exigir de você se tornar como uma criança. Diga: uma criança. Como uma criança. A criança, ela não se preocupa com o dia de amanhã, sim ou não? Quem tem filhos aqui? Seu filho está preocupado com a crise? Não. Ele continua pedindo as mesmas coisas. Eu quero sucrilhos, eu quero a bolacha, eu quero um brinquedo. Eu quero e quero e quero. Você que vai ditar as regras para ele, sim ou não? Filho, agora nós não podemos. Filho, nós vamos por ali. O Vitor, ele tem 4 anos, o meu filho mais novo. E às vezes ele quer mandar em mim. E eu falo assim: peraí, quem é que manda aqui? Você está maluco? Ele congela na hora. Você tá doido, né? Ou grita: mãe, vem cá. Quantas mães bobas, né? Saem correndo. O que foi? Às vezes eu posso ir, eu falo: tá, eu vou porque você está chamando. O que você quer? Fala daí. Eu não vou. Só para provar que quem manda sou eu. Aí passa uns minutos, eu faço de conta e vou lá passar. Você estava fazendo mesmo? Ah, legal. Ser criança é isso. É saber que quem manda em nós é Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ser criança é ouvir e seguir as direções. E saber que o Deus, o nosso Pai, o Pai corrige ao filho que ama. 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 Porque quem não ama, deixa fazer o que quer. Quem não ama, fala: eu não te amo. Faz o que você quiser, para mim não me importa para onde você vai. Talvez essa era a história do meu filho Vitor. Ele era pouco amado, sabe por quê? Ele podia fazer o que ele queria. E quando ele chegou na minha casa em dezembro, que nós adotamos ele, ele se jogava no chão, gritava, vermelhava. Eu pensava: Jesus Cristo, Jesus Cristo, me revista de paciência agora. Porque eu já sei o que fazer, mas deixa ele estribuchar. Deixa, calma menininho, 6 meses meu amorzinho, você vai estar uma manteiguinha. Você nunca viu o filho dos outros e ficou pensando: se fosse meu filho, não ia se jogar não. Ou no mercado, né, criança gritando e você assim: meu Deus do céu. Solteiro, que é a dica, não faça isso. Não julgue, sabe por quê? É uma semente que volta a colheita na sua vida. Sempre que eu julgo alguma coisa no filho do outro, mas não dá um dia. O meu faz a mesma coisa. Eu falo: você, gurizinho, deixa a minha cara no chão, vai. Mas o Pai corrige o filho que ama. E nós não podemos deixar os nossos filhos naturais fazerem o que quer. Os nossos pais não deixaram nós fazermos o que queríamos. E os que deixaram, você sabe o tanto que você pagou para endireitar o seu caminho, sim ou não? Porque talvez o seu pai ou a sua mãe não te botou limite. Quantas mulheres tiveram filhos solteiras e hoje falam: puxa, por que minha mãe não me segurou em casa? Por que minha mãe não me alertou sobre essas coisas? Então o Pai corrige o filho que ama. Deixa Deus te corrigir, nasça de novo. Tenha essa consciência de filho, tenha essa identidade de filho que se entrega nas mãos do Senhor. E fala: Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu, morreu, mas ressuscitou, para que eu me tornasse filho de Deus. E através de Jesus, Senhor, eu quero uma nova vida. Eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito. E eu quero que tudo se faça novo em mim. Porque quando nós aceitamos a Jesus, é essa oração que nós fazemos. Essa é a oração que nós fazemos. Nós jogamos a nossa vida para cima. Jogamos aquilo que nós não aguentamos mais. Mas junto com o que nós não aguentamos mais, também vai para cima aquilo que nós tanto amamos. Está dando para entender?
Sim ou não? Entregar tudo nas mãos de Deus é entregar também aquilo que tanto nos custa. Senhor, essa área me custa. Esse namoro me custa te entregar, Senhor. E aqueles que batem o pé e falam, não, é de Deus, 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 e não deixa Deus corrigir, não passa tempo, tá falando, ai meu Deus, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus, e agora já estou casada, agora encalhei. E agora vou ter que orar para Deus mudar a situação. Tá dando para entender? Deixa Deus ser tudo, deixa Ele ser seu pai, deixa Ele te corrigir. Abre o teu coração para aqueles que são do Senhor. Líderes, você que lidera pessoas, você que se lidera e lidera pessoas, posso te falar? Pastor Bigard muitas vezes se mata aqui de falar. E quantos de nós não entendemos aquilo que ele está falando? Trazemos aquilo para um mundo natural e não levamos aquilo para o mundo espiritual. Quantos líderes são homens e mulheres de Deus que tentam nos corrigir e nós resistimos àquilo? Há muito líder ruim? Mas há muita gente boa no meio da gente ruim, sabia? Há muita gente que quer o teu bem e te fala, filho, não faça isso. Eu agradeço a Deus porque eu tenho toda a liberdade dentro da minha casa, toda a liberdade com os meus filhos. E com alguns de vocês que abrem o coração, vocês sabem o quanto eu sou verdadeira. E eu não falo do que eu acho, eu falo daquilo que Deus está me mostrando. E muitas vezes eu falo, não é por aí. Mas não é, e pronto, e acabou. O que eu posso fazer? Vou falar para você que eu estou sentindo que é, e que Deus está falando que é, e é isso que Deus espera? Muitas vezes a gente não sabe ouvir. A Gabi chegou há pouco tempo na minha casa, e quantas vezes eu confronto ela com muitas coisas. Algumas ela gosta, outras não. Mas eu nunca vou deixar de ser verdadeira, porque o pai corrige o filho que ama. E eu não vou ficar pensando o que pensou, o que falou, o que disse. Não, eu já vou na hora ali e vou resolver. E é isso que Deus faz com a gente. Abra o teu coração, abra o teu coração. Feche os teus olhos nessa noite. Essa é uma noite especial, onde Jesus te convida a participar da ceia, da mesa dele. Onde Jesus te convida a se assentar na mesa de Deus e se tornar filho de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Se você nos visita pela primeira vez nessa noite, e talvez você não seja a primeira vez, está vindo aqui há tanto tempo, mas não tenha certeza desse novo nascimento, fez uma oração, talvez levada pelo vento, pela emoção, mas nunca fez essa oração de entrega da sua vida a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que nós devemos confessar a Jesus com os nossos lábios, confessamos a Ele no mundo natural, para que algo seja liberado no mundo espiritual. É só o ventilador. Se você, nessa noite, foi tocado pelo poder que veio do trono de Deus, se você tem um desejo no teu coração, e se você está sentindo dentro do teu coração que você precisa fazer essa oração de entrega, e que você precisa entregar a tua vida na mão de Jesus Cristo, e reconhecer que realmente Ele é o Filho de Deus, erga a sua mão comigo nessa noite. Nós vamos fazer uma oração de entrega. Essa atitude que você está tendo diante dos homens, eu não vou pedir para você vir à frente, você apenas vai repetir uma oração. Essa atitude que você está tendo diante dos homens, você está tendo no mundo espiritual diante de Deus. Porque aquele que confessa Jesus diante dos homens, o Filho confessa Ele ao Pai, e ele se torna filho de Deus. E se você ergueu a tua mão nessa noite, eu quero que você repita essa oração comigo, crendo no teu coração. Repita com os teus lábios e creia no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. E é a Ti, Jesus, que eu entrego a minha vida, que eu entrego o meu coração, que eu entrego a minha vida. Faz tudo novo. Faz-me nascer de novo. E me dá a alegria da tua salvação. No nome de Jesus. Amém. Você que ergueu a sua mão, essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite especial na sua vida. Nós queremos criar um vínculo de amizade com você. Eu quero te pedir que no final do culto você possa passar no nosso balcão ali chamado Boas-Vindas
E dá o teu nome, o teu telefone, o teu e-mail, para que a gente possa te deixar informado de tudo aquilo que essa igreja faz, para que você possa ter mais intimidade com Jesus, para que você possa conhecer mais a história de Jesus, para que você possa criar uma nova família e esse novo nascer em Cristo Jesus possa ser completo na sua vida. Se você ergueu a sua mão, passe no final do culto nesse balcão das boas-vindas, amém? Feche seus olhos mais um momento. Senhor Jesus, há pessoas aqui que ergueram as suas mãos, confessando que Tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa derramar sobre cada um desses Teus filhos uma porção, Pai. Uma porção de fé, uma porção do Teu poder, Pai, para que eles possam crer nas coisas espirituais. Senhor, leva cada um dos Teus filhos a um nível espiritual de entendimento, Pai, do Teu Espírito. Leve-os nessa caminhada, Pai, conduza os passos de cada um desses que ergueram as suas mãos, e que eles possam ter realmente uma nova vida em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor?